Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos lindos trabalhos que esta casa nos oferta, a Casa José de Mococa, pedindo proteção a esse nosso amigo querido, nosso mentor da casa, que tanto nos esclarece, que tanto nos ajuda, que tanto nos envolve com esse seu amor. E sabemos que existem soldados, existem protetores, existem os nossos mentores espirituais que querem muito que estejamos no dia de hoje aqui, como outros dias também, para que estejamos purificando as nossas almas, para que estejamos nos espiritualizando, porque é importantíssimo, já que buscamos os nossos bens materiais, que busquemos os nossos bens espirituais, para que estejamos então alcançando este equilíbrio natural em que nos fará as nossas almas em ascensão, estaremos evoluindo e crescendo. E graças a Deus e Jesus estamos aqui como irmãos. E como irmãos, tarefeiros como somos, que sabemos que todos nós carregamos dentro dos nossos espíritos uma tarefa a exercer nesta reencarnação, vamos aproveitar então este minuto para que possamos passar por essa reencarnação vencedores, para que estejamos então alcançando a felicidade, o que prometemos lá em cima para os nossos mentores espirituais, para que possamos executar agora, para que possamos nos esforçar. É difícil esforçar-se, mas conseguiremos se assim estivermos persistindo. Sejamos persistentes, teimosos, que chegaremos lá, se Deus quiser. E hoje então nos foi dada esta oportunidade. E como uma oportunidade maravilhosa e divina, temos nosso irmãozinho aqui que já veio fazer algumas palestras na casa, né? É Emerson. E ele vai nos falar hoje sobre Allan Kardec, né? Fica à vontade, em nome de Deus. Boa palestra para você, meu amigo. Boa tarde a todos. Me faltam palavras, porque de verdade eu estou emocionado de estar aqui. A gente passou um período bem, vamos dizer, turbulento, né? Muitas mudanças. E é interessante notar que nos parece que a cada dia que nós vamos superando as nossas dificuldades, surgem outras. E o último ano para mim foi bem desafiador. Eu costumo falar que eu não tive problemas, eu tive desafios. E aí, a nossa amiga, irmãzinha, a Sandra, me mandou uma mensagem num domingo, junto com algumas pessoas daqui, e foi um domingo que eu estava meio para baixo. Eu amanheci com um aperto no peito, e a gente tinha combinado de fazer essa palestra, conversar um pouquinho, mas não tinha tema ainda. E aí ela mandou uma mensagem tão querida, tão gostosa, que foi um bálsamo para mim. Porque eu recebi vários bons dias de pessoas que eu vejo num espaço de tempo grande. E esse carinho foi muito grande. E hoje eu estou aqui, eu estou emocionado. Pelo carinho que vocês dedicam a mim. E aí a gente decidiu falar, isso não é uma palestra, eu não gosto de dizer que eu faço palestra, sobre esse Senhor. E quem foi ele? Quem foi Allan Kardec? Ou melhor dizendo, quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail? Ele nasceu em Lyon, se não me engano é a terceira maior cidade da França. E ele é de uma família abastada, tinha recursos. E a família dele, tendo recursos, tendo um esclarecimento muito bom, pediu para ele estudar. Na época, um dos maiores educadores que nos deixou um legado imenso, que é Johannes Heinrich Pestalozzi. A gente conhece como Pestalozzi, né? Aqui no Brasil tem até a Fundação Pestalozzi. E ele se formou lá, na Suíça,
E ele galgou lá ele teve ciências, letras, falava fluentemente vários idiomas, era um educador exemplar, acima da média. Se formou com esse senhor. E ele se tornou um grande professor. E foi para Paris, ele não voltou para a cidade natal dele. Chegando lá, ele abriu uma pequena escola, se casou com o Gabi, né? A mulher dele, eu não lembro o nome completo dela, vai aparecer aí daqui a pouco. E ele começou a lecionar, não só para pessoas que tinham como pagar, ele começou a ensinar gratuitamente. Será se ele já tinha alguma semente do nosso amado Mestre Jesus? Apareceu o nome dela, Amélie Gabrielle Baudot, né, que também era professora e formou um par incrível com ele. Se consolidaram porque eram professores, os dois, muito dedicados e ganharam notoriedade como educadores. Aí tem algumas fotos lá do último filme, né, que fizeram em homenagem a ele. Aí o Rivaí trabalhou como contador também, e a mulher dele como professora, né? E inclusive ela prorrogou durante muitos e muitos anos o ensinamento gratuito em Paris. Porque nessa época tinha muita gente pobre. Paris não é uma cidade como é hoje. E aí, o que acontece? O que acontece aos 50 anos? Ele foi apresentado às mesas girantes. Aos 50 anos, ele já era um educador renomado, tinha participado de várias sociedades, tinha um renome absurdo, porque tudo que ele falava é quase como lei, ele é sumidade no que faz, tinha uma imagem a zelar. E aí apresentaram as mesas girantes para ele, como era as mesas que falam, uma mesa não fala, que história é essa? E ele, como educador também, pesquisador, se interessou por isso. Só que nessa época, olha só como que a vida prega algumas peças nas pessoas. Isso era moda. As pessoas se reuniam nessa época para ver as mesas girantes. As coisas voavam. Era um espetáculo. Ele, sendo uma pessoa idônea, tendo o renome que tinha, ele ficou curioso. Mas a gente já te convie que isso podia arranhar a imagem dele. E mesmo assim ele começou a pesquisar. E ele pesquisou e começou a entender algumas coisas. Então ele não ficou só no campo midiático. Ele não olhou aquilo como uma moda passageira. Ele quis pesquisar, ele quis saber mais daquilo. E aí tem uma gravura, essa gravura é bem conhecida de todos, né? E esses objetos voando despertavam a curiosidade de muita gente. Tinha muita gente que vinha de longe. Eu li alguma época atrás um livro de um italiano que saiu de Nápoles e foi para Paris para ver esse fenômeno. E ele relatou isso como uma comédia. Mas Rivail não. Ele olhou com outros olhos. Tinha mais alguma coisa ali. E ele quis saber. Ele quis pesquisar. E foi atrás. Começou a frequentar as reuniões. E começou a anotar tudo. E aí as mesas começaram a decifrar que tinham toques. Para cada toque
uma determinada letra. E aí foi mais ou menos assim. E ele começou a anotar tudo isso. Aí eu pergunto para vocês, imagine a dificuldade naquela época de conseguir anotar tudo isso. Se fosse hoje seria fácil. Qualquer um com celular conseguiria gravar os toques. Depois era só quantificar. Mas naquela época não. E como fazer uma coisa séria? Apenas com batidas. Ele continua as pesquisas dele e foi chegando a determinadas respostas para as perguntas que ele fazia. E a coisa foi andando. Esses espíritos começaram a se apresentar. Começaram a esclarecer muitas coisas para ele. E ele começou a fazer perguntas cada vez mais fundamentadas. E isso foi andando. Aí ele começou a entender tudo o que era e começou a vir mensagens cada vez mais complexas. O que ele pensou? Está na hora de eu elencar isso melhor. E um espírito familiar que eu conhecia como Allan Kardec. E ele gravou esse nome. Allan Kardec. Quem seria Allan Kardec antes de Allan Kardec? Era um mestre druida da região da Galícia, que hoje é a Espanha. E isso, ele começou a estudar cada vez mais. Se pautou nessas casas, dessas famílias. Família Baudin, a Caroline e Piaget. E isso foi ficando cada vez mais consistente. Essa chama foi crescendo cada vez mais. E o interesse dele não era simplesmente em satisfazer uma curiosidade. Ele sabia que ali tinha algo mais. Mas o que seria esse algo a mais? Conforme continuando a fazer perguntas, anotando respostas, tornando as perguntas tudo anotado, comparando, estudando, o professor Rivail reuniu, enfim, todos os ensinamentos e voilá, saiu o primeiro livro. O que ele fez? Ele ia colocar o nome dele num livro que ele não considerava que era dele, porque ele simplesmente, para ele simplesmente fez anotações. O livro não era dele, o livro era dos espíritos. E ele decidiu colocar o nome do autor como Allan Kardec, o nome que ele já tinha ouvido lá atrás. Dissociava a imagem dele num livro que ele achava que não era dele. E ele continuou seus estudos. As suas obras, que a gente conhece aí, tem até algumas pessoas que falam que é o Pentateuco de Allan Kardec. Assim como a gente tem o Pentateuco na Bíblia, a gente tem o Pentateuco para o Espiritismo. E isso acabou virando uma doutrina. Acabou andando muito para frente. Cresceu muito. Só que tem uma coisa. As pessoas começaram a associar essa doutrina com ele. E aí o que aconteceu? Ele caiu em desprestígio. Muitas pessoas começaram a caçar as obras dele. Tem um fato que aconteceu na Espanha, que um bispo ficou sabendo que tinha um carregamento de 300 livros dele, chegando em Madrid, se não me engano, em Toledo ou Madrid, que são duas cidades próximas. E o padre mandou queimar esses livros. E isso foi não só na Espanha, na própria França, em outros países tantos.
passaram a perseguir ele. E ele, sendo de uma família abastada, tendo o renome que tinha, será se devia manter isso para frente? Eu posso me aposentar, ter uma vida no campo, sem preocupações. Eu posso passar isso para alguém fazer para mim. Para que eu vou me preocupar com isso? Rivail não. Rivail aí assumiu de vez o nome de Allan Kardec. E mesmo tendo muitos inimigos gratuitos, ele continuou o trabalho dele. Porque começou a surtir efeito. Pessoas começaram a relatar o que vinha acontecendo com elas. A semente estava plantada. E o que ele ganhava com isso? Ele não fazia para ganhar nada. Ele fez porque ele sentiu no coração dele que aquilo tinha que ser feito. Eu costumo dizer que, eu não sei se alguém conhece, tem uma passagem de Nietzsche, é um dos pais da psicologia, né? Que ele fala assim: vá atrás do que te apetece. E quando você alcançar aquilo que te apetece, isso me faz bem, eu gosto de fazer isso. Não recue nem para pegar impulso. Siga em frente. Foi o que Allan Kardec fez. Ele se sentia bem fazendo isso. Ele sentiu aquilo como uma missão de vida dele. E ele prosseguiu. Veio depois a Revista Espírita, fundação de várias casas. O estudo da mediunidade tomou uma proporção muito grande. E ele seguiu. Claro, aqui, pulei agora complicou tudo. Bom, depois de um certo tempo, ele veio a desencarnar. Quinta-feira agora, nós passamos por 153 anos do desencarne dele. 31 de março de 1869. E a doutrina que ele iniciou, cada vez toma mais corpo, toma mais forma, e desperta muitas e muitas pessoas. Depois que ele desencarnou, a mulher dele, que ele carinhosamente chamava de Gabi, continuou o trabalho dele. Aqui é o túmulo dele, lá em Père Lachaise, que é um cemitério muito grande. E se vocês notarem, a posição das pedras, ela faz referência aos druidas, por conta do verdadeiro Allan Kardec, o primeiro. E aí, esse é Allan Kardec. Eu coloquei ele sorrindo aqui, porque toda foto dele, ele está sério. Ele é muito sério. Sempre de um prestígio ilibado. E aí, agora vamos tocar no assunto que realmente interessa. Como eu falei, ele era uma pessoa renomada. Tinha uma boa reserva que a família deixou para ele. Não precisava trabalhar. Só que assim, Allan Kardec, ele nasceu em 1804. Essa época na França, vou colocar não só na França, né? No mundo inteiro, no mundo ocidental, passava por uma forte transformação. No fim do século XVIII, início do XIX, teve a Revolução Francesa. Nessa época, quem governava a França era Napoleão.
E outras pessoas tantas dessa mesma época marcaram presença naquela época. Podemos dizer de Victor Hugo. Na sequência nós tivemos Nietzsche, bem mais para frente nós tivemos o Freud. E percebam que nessa época o mundo ocidental passava por uma efervescência. O que seria essa efervescência, né? Por que tanta guerra? Napoleão virou a Europa de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Muitos pensadores começaram a aparecer. A Revolução Francesa teve nada, só teve muita morte. Napoleão dominou boa parte da Europa e depois perdeu tudo. Mas a gente sabe que quando se começa a aparecer muitas guerras, é necessário transformações. Transformações para melhor. E aí muitas pessoas, eu também sou dessa opinião, que Jesus deixou uma profecia para nós. Eu vou, mas eu enviarei o Espírito da verdade. E aí a gente pega assim, por que ele falou o Espírito da verdade? O Espírito Consolador. Porque todo o Evangelho que Jesus deixou foi deturpado por várias religiões, por várias pessoas que tinham interesses escusos. E era preciso trazer luz. E essa luz veio com quem? Veio com Allan Kardec. Eu vou colocar um outro slide aqui. Eu gosto muito dessa imagem. Se a gente pegar lá na ponta, nós chegamos ao primeiro bilhão de pessoas no mundo. Primeiro bilhão de pessoas vivas no mundo. Foi em 1800, 1804. Perceba que mesmo com tantas guerras naquela época, o número começa a aumentar. O segundo bilhão só veio 118 anos depois. Só que virou uma progressão geométrica, né? 37 anos depois nós tivemos o terceiro bilhão, 15 anos depois o quarto, e assim por diante. A nossa projeção é que em 2048 a gente chegue em 9 bilhões. E aí eu pergunto para vocês, será que isso que Allan Kardec trouxe para nós, junto com os espíritos, não era uma preparação para isso aqui? Não era uma preparação para a renovação que nós precisamos? Como sociedade, como irmãos que somos? Ele plantou uma sementinha que germina a cada dia mais forte. Nós estamos passando por muitas transformações. Estamos à beira de uma guerra, quiçá continental na Europa, se não for mundial. O que tudo isso quer dizer? A gente precisa reverenciar o trabalho de tantas pessoas que vieram antes de nós. Um deles é Allan Kardec. Porque sem interesse nenhum, alguém hoje faria o que ele fez? Correu o risco de perder a credibilidade, a reputação, perder o resto da sua vida de conforto para desenvolver na época era chamada de teoria. Será que hoje a gente faria isso?
Porque ele começou a estudar esses fenômenos, que eram chamados na época, aos 50 anos. E tem muita gente que aos 50 anos não quer nem ler um livro. Ah, não, já estou velho, não vou ler mais livro. Não quero. Quando eu me deparei com esse tema, me veio um monte de coisa na cabeça. Em setembro agora eu faço 50 anos. Gente, sem brincadeira, eu estou atrás de alguma coisa para fazer. Porque isso me impulsiona. Me impulsiona ir atrás de algum sentido na vida. Imagine, se eu não me engano, em 5 anos eu posso me aposentar. Mas eu estou num gás tão grande. Como que eu vou me aposentar em 5 anos? O que eu vou fazer daqui para frente? Quem sabe a gente consegue ampliar mais ainda todo esse legado que ele deixou para a gente. Nós que estamos aqui, encarnados hoje, possivelmente a gente não vai chegar lá em 2048 ou 2057, que se falam que a transição planetária vai tomar corpo, né? Mas se eu não vou chegar lá em 2057, será que eu não posso deixar alguma semente, como Allan Kardec fez? Isso é brincadeira, eu me arrepio com isso. Porque a gente pode muito. Há muitos daqueles espíritos que auxiliavam Allan Kardec naquela época, há mais de 150 anos atrás, pode ser algum de nós aqui. Será se a nossa missão de vida não está para bater na nossa porta? Será se simplesmente assistir uma palestra, fazer prece, ajudar um irmão? Será se é tão pesado como o fardo que ele carregou durante muitos anos? E tem uma coisa que pouca gente sabe, Allan Kardec morreu trabalhando. Ele estava embalando alguns livros, passou mal. O aneurisma tinha estourado. E ele veio a falecer. Trabalhando. Era remunerado? Aqui não. Lá do outro lado, com certeza. E aí, vendo tudo isso, a gente tem que começar a fazer algumas reflexões. Nós estamos aqui de passagem, ou a gente está aqui porque a gente vai ficar aqui? Eu costumo dizer, tem alguns livros que eu já li a respeito, que tudo aqui é ilusão. Tudo isso aqui é ilusão. Nós estamos aqui com um propósito. Tem gente que fala assim, não, eu estou aqui porque eu tenho que sofrer para pagar minhas faltas do passado, de outras vidas. Não é, né? A gente sofre porque a gente é teimoso. A gente tem algumas provas que nós passamos que é como aprendizado. Ah, mas esse aprendizado não sai do lugar porque eu estou tendo sempre o mesmo problema. Você não está aprendendo o que você está precisando aprender. Uma alma como a de Allan Kardec, abnegada no que fazia, sem procurar retorno de nada. Existe hoje? Deve ter. Eu conheço pessoalmente um. Eu conheci ele também. Divaldo Pereira Franco. Tivemos o Chico, o nosso Chico.
que é mais abnegação do que a do Chico. Esses tempos atrás eu escutei uma palestra em espanhol. O cara gravou em Santiago de Compostela. E é engraçado, a Espanha é um país extremamente católico. E sabe de quem que ele falava? Ele chamava o apóstolo do amor. Era o Chico. Ele contou a história do Chico em espanhol. E aí a gente vê assim, tantos exemplos, desde Allan Kardec, a formação da doutrina, o Chico, e outros tantos, Meimei, Caio Schutter, Bezerra de Menezes, e outros tantos. E a gente está preocupado o que vai acontecer no BBB. Quem vai ser o que é que eles falam? O eliminado. Gente, assim, é nessa que a gente começa a perceber o porquê que algumas lições não são aprendidas. O mundo está se esfacelando e a gente está preocupado. É um cara que a gente nunca nem vai ver na vida. Às vezes, essa semana eu achei muito engraçado. O meu filho, todo mundo fala que ele é fora da curva. Ele não gosta de TV, ele assiste alguma coisinha no celular lá no YouTube. E o amiguinho dele fez uma brincadeira maliciosa com ele, porque ele não assistiu o BBB. Eu falei, meu filho, não se preocupa não. Não se preocupa. Porque esse seu amiguinho, lá na frente ele vai aprender a lição dele, que ele precisa aprender. Você já aprendeu. Essa daí você já aprendeu. Você se importa com outras coisas mais importantes. Então, assim, eu queria fazer um convite a todos, depois que a gente sair daqui para casa, meditar um pouquinho sobre Allan Kardec, sobre a esposa dele, sobre outros tantos amigos dele que na mesma época o ajudaram nessa pesquisa, nesse desenvolvimento da doutrina espírita. Isso foi uma promessa de Jesus, que na época certa o Espírito da verdade, o Espírito Consolador viria até nós. E o povo, naquela época, tão belicoso, alguns prestaram atenção. Observaram que era preciso observar e aprender com aquilo. E muitos se dedicaram ao desenvolvimento dessa doutrina. Então, assim, a pessoa vai falar assim para mim, mas espera aí, eu não vou desenvolver nenhuma doutrina, não precisa. Hoje não precisa. Ela já está aí. Só que a doutrina sozinha, ela anda? Ela não anda. Ela precisa de pessoas. Esses tempos atrás eu fui convidado para fazer um treinamento para alguns empresários. E teve um intervalo e tinha uma rodinha, sempre forma as rodinhas, né? As pessoas vão comentando, o xixi daqui, o xixi dali. E uma pessoa começou a falar da empresa dela. E eu achei aquilo interessante. Ele estava falando, assim, ele estava explanando legal que a empresa cresceu, que a empresa desenvolveu, que ele tinha planos de carreira dentro da empresa. Achei interessante aquilo. Eu convidei ele numa volta para se apresentar. E pelo discurso dele, eu fiz a seguinte pergunta para ele: qual o melhor patrimônio? Perceba, qual o melhor patrimônio da sua empresa?
Fora nós temos um prédio de 10 mil metros quadrados, sede própria. Temos uma frota de 100 caminhões. Temos o aluguel de 3 outros galpões, que juntos passam de 100 mil metros quadrados. Nosso maquinário tem menos de 5 anos. Gente, eu queria me esconder em algum lugar. Porque teve gente que começou a vaiar. É como essa casa. É uma casa forte. Tem a proteção de muitos irmãos da espiritualidade maior. Mas, quando todo mundo foi embora, o que essa casa é? É um prédio. Não somente um prédio. Essa casa são todos vocês, somos nós que estamos aqui. Procurando aprendizado, procurando acalento, procurando ajudar. Então, independente se é uma empresa ou se é uma casa espírita, o maior e melhor patrimônio somos nós. Somos as pessoas que estamos aqui. E assim como Kardec, nós temos que procurar fazer o nosso melhor. O que é o nosso melhor? Vou voltar lá em Nietzsche. Faça o que te apetece. Você gosta do que faz? Aqui na casa espírita? Se sim, não recue. Mesmo diante das maiores dificuldades, como Allan Kardec passou, não recue. Não dê um passo atrás. Avante. Porque eu tenho certeza que, por menor que seja o trabalho que você faz aqui na casa espírita, ele tem um resultado lá na frente. E é fabuloso. Ah, mas eu só vou lá assistir, tomar um passe. Tem um conhecido meu que esses dias fez um comentário irônico. Ele falou assim: você tem percebido que está abrindo mais igreja do que boteco? Eu falei: graças a Deus. Prova que as pessoas estão melhorando. Ah, mas eu vou lá na igreja, eu vou lá no centro, eu vou na casa espírita, eu não faço nada, só vou tomar um passe. Amém. Melhor do que você estar em outro lugar fazendo coisa nada ruim. Então, por menor que seja, te apetece? Preenche o seu coração? Faça. Tenha medo. Não tenha medo. Essa, eu acho que é a maior prova de exemplo que nós temos de Kardec. Ah, mas ele fez ele codificou uma doutrina. Sim. Isso foi importantíssimo. Mas já pensou que como ele começou a aparecer os inimigos gratuitos, aqueles que questionavam, que criticavam, que sabotavam. Teve gráficas que imprimiam as obras dele que foram sabotadas. Ele desistiu. Ele estava doente, cansado. Ele parou de trabalhar? Não, agora toca vocês aí, porque para mim já deu. Não, ele continuou. Porque ele sentiu nele que aquilo era a missão de vida dele. Ninguém chegou para ele e falou assim: faça isso. Eu estou mandando. Não veio nenhum espírito e falou assim para ele: ó, você vai ter que fazer isso. Ele, dentro das pesquisas dele, ele se sentiu à vontade de estudar cada vez mais e catalogar isso. E quando ele começou a ver que aquele negócio estava tomando corpo, aquilo acendeu uma chama enorme nele.
E ele contagia outras pessoas. E esse contágio vem contagiando a gente até hoje. E aí eu costumo dizer que a doutrina espírita, ela está mais para a filosofia. Porque as pessoas que se envolvem com o espiritismo, elas não têm simplesmente uma religião. Ela tem uma conduta. Ela quer mudar o mundo. Não mudar o mundo como revolucionário. Mudar o mundo para um mundo melhor. É o que eu costumo dizer, tem muita gente mesmo que fala assim, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Está errada essa pergunta. Que filhos que nós vamos deixar para esse mundo? Porque se nós deixarmos pessoas rasas, esse mundo tende a piorar. E aí a gente começa a trabalhar no espiritismo com exemplos. Você não vai encontrar em qualquer obra do espiritismo ameaças, barganhas, troca. Se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Não. Muito pelo contrário. Tem pessoas que quando entram no espiritismo enfrentam várias e várias dificuldades. Mas por que isso? Fortalecer a fé. Como diz o velho ditado do mar, marinheiro bom não se faz em mar calmo. E aí eu digo, não há espírita bom, firme, que nunca tenha enfrentado dificuldades. Uma coisa que eu venho de uma família evangélica. Eu já tomei tanta bordoada. Até meu avô, que eu amo tanto, já é falecido. Ele nunca falou para mim, mas ele dava umas indiretas. Mas estou aqui. Hoje a minha família me olha com olhos diferentes. A minha mãe já foi kardecista durante muitos anos, se afastou. Voltou para a igreja evangélica. E eu percebo que ela tem não um ressentimento, mas uma coisa que não agrada a ela. Mas e aí? Eu vou fazer como Kardec? Enfrentar isso com amor? Ou eu vou me afastar, brigar com todo mundo? Não. Serenos. Então o Espiritismo é isso. O que ele nos deixou é isso. Não procure facilidades aqui. Procure ensinamentos. Procure aprender o máximo possível. Procure amar. Faça aquilo que você ama, que te apetece, que te acende uma chama. Não uma chama que consome, mas uma chama que ilumina. Há sempre alguém procurando ajuda. Sempre haverá. E se a gente começar a seguir certos exemplos, quer de Kardec, quer do Chico, do próprio Divaldo Franco, e de outros tantos, que se eu for começar a falar nome aqui, a gente passa horas e horas. A gente tem tantos exemplos bons para mirar, para procurar aprender. Mas às vezes a gente baixa a cabeça, está difícil. Será que eu vou conseguir? Não, tenha certeza que vai conseguir sim. Todos aqueles, desde a fundação do cristianismo, não só com Jesus, mas com os apóstolos também,
próprio Paulo de Tarso. Quantas dificuldades ele enfrentou. Ficou cego, abandonado numa estrada. Ele precisava daquilo. Ele era de uma família abastada. Ele tinha um cargo importante junto do Sinésio. E o que Jesus fez? Plantou uma sementinha nele. E os outros apóstolos todos, que se você for ver a história de cada um, eram todos pessoas extremamente qualificadas para o serviço? Não eram. O que Jesus fez? Os qualificou. Será que as dificuldades que a gente passa aqui não é para uma qualificação? Será que a gente não está na escola procurando aprender lições que nós vamos levar para outra vida, para outras experiências? Então vamos começar a olhar sempre da seguinte forma: tudo é um aprendizado. Ninguém atravessa o nosso caminho por acaso. Ninguém. Nenhuma folha seca cai da árvore se não for por permissão do Pai. Allan Kardec nos codificou corretamente uma doutrina pautada na seriedade. Na mesma época, poderiam ter outros e outros que poderiam fazer esse trabalho? Bem poderia. Mas a maioria era curioso. Será que não ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Bíblia? A Bíblia foi editada tantas vezes ao bel prazer dos homens. Criou-se, não doutrinas, criou-se religiões. E o que era para unir os homens, separou, dividiu. Então eu volto, o Espiritismo tem barganha, troca, ameaças. O Espiritismo, ele não te promete nada. Não promete nada. E por que a gente topa? A gente encara essa missão. Porque dentro da gente tem uma semente. Semente do amor. O amor verdadeiro. Não o amor por medo. O amor que floresce e não que língua. Ele nos mostra um Jesus amoroso, consciente, que nos traz iluminação. Ele não promete o céu e nem o inferno. Não há um Deus imperador que, se você não fizer o que Ele determinar, você vai arder no inferno. O inferno pode ser aqui. Então, o que nos falta talvez seja só mudar o olhar das nossas vidas. Encarar missões maiores. Às vezes, se você vai na casa espírita para tomar um passe, assistir uma palestra, prosear com os amigos, tenha certeza que tem muito trabalho aqui para vocês. E esse trabalho não vai render nada para vocês agora. Ninguém vai ficar rico. Ninguém vai abrir uma portinha no céu. Mas com certeza vai pavimentar o caminho que, apesar de doloroso, pode ter muitas flores. Apesar de todas as dificuldades, ele pode ser leve.
Vamos olhar para isso. Vamos abrir nossos corações. Vamos começar a nos espelhar em Allan Kardec. Não simplesmente pelas obras dele, pela perseverança dele, e não esmorecer, e não receber alguma coisa em troca. Simplesmente fazer. É igual eu falo, qual o pai, qual a mãe que faz as coisas pelo filho, esperando alguma coisa em troca? Tem pais que ainda falam assim, eu faço, não é capaz de eu receber outras coisas que eu não queria. E recebe. Mas mesmo assim o pai faz. Qual a mãe que mesmo sabendo que o filho é errado, cometeu coisa errada, ela vira as costas para o filho? Nenhuma. O amor de pai e mãe, o amor de irmãos, nós temos que ter entre nós. Entre nós. E aí eu volto naquele domingo que eu não lembro a data, tenho guardado, que vocês mandaram aquela mensagem para mim, vocês não imaginam como é que aquele dia foi importante para mim. Podia ser uma coisa até despretensiosa, mas olha como que um bom dia muda a vida da gente. Então, não vamos esperar os nossos irmãos morrerem, desencarnar, para falar belas palavras para eles. Não vamos esperar um velório para levar flores ou condolências para alguém. A gente precisa ser mais irmãos de verdade. E aí eu até estava falando, percebe como que ultimamente a tecnologia vem desenvolvendo cada vez mais ferramentas para nós. Aí o celular. Tem gente que não vive sem o celular. Nossa, esquecer o celular em casa é capaz de voltar. Não, tem que voltar aqui. Para que serve o celular? A maioria manda piadinha. Eu conheço uma pessoa, ela me manda todos os dias um bom dia e depois um boa noite. Todos os dias. Ela é uma pessoa, ela é baixinha, magrinha, mas é um doce de pessoa. E esse dia eu encontrei com ela, eu falei, Marlúcio me abraçou no mercado, e aí ela falou assim, nossa, eu me sinto tão bem. Eu falei para ela, me sinto tão bem quando você manda um bom dia, uma boa noite. Ela falou, sério? Ela falou, sério? Eu falei, sério. Às vezes eu nem respondo, mas por conta da correria do dia a dia. Aí ela pegou e falou assim, eu faço isso com todo mundo. E essa mulher, ela deve ter uns 60 e poucos anos. Ela é sozinha, só tem ela. A família dela, todos, até os filhos. Ela só tem 2 cachorrinhos. O acalento dela, ela mandar um bom dia para alguém e alguém responder para ela. E às vezes a gente faz, às vezes essa mulher mandando um bom dia outra vez. Talvez se você der um bom dia para ela, despretensioso, você pode mudar o dia dela. São coisas banais que a gente deixa passar. Uma coisa tão simples, a gente deixa passar. Se a gente está deixando passar coisas simples, imagine as coisas importantes. Precisamos olhar para isso. Precisamos ser irmãos. Não irmão que está um na casa do outro, enche o saco, ó, vem aqui comer, beber. Não. Queria saber, como que você está? Você está bem?
Liga para a mãe, para o pai, para o tio, para a avó, para os primos. Precisa ligar todo dia. Mas uma vez, pelo menos por semana, uma vez a cada mês, mostrar algo para eles. Porque senão fica fácil você fazer por de fora. Aí eu faço caridade, eu nem conheço as pessoas, eu vou lá, levo cesta básica, arrumo roupa para as pessoas. Às vezes eu até ajudo essas pessoas a ir em médico, conseguir consulta para alguém. E para sua mãe? Seu pai? Por uma tia chata que você nunca vê, você faz o mesmo? Gente, são coisas que às vezes a gente não para pensar, né? A gente não para pensar. E esse cara aqui, ele fez tudo isso e muito mais para que hoje a gente estivesse aqui conversando a respeito disso. Há 2000 anos atrás, uma pessoa veio no mundo e já plantou isso. Ele foi crucificado. Vamos reverter esse jogo. Vamos olhar não simplesmente as obras, mas o legado que todos eles deixaram para nós. E o primordial não é simplesmente ter lido e conhecer todas as obras. Você nem precisa conhecer todas, mas se você conhecer um pouquinho de cada e colocar isso em prática, sua vida vai ser outra. E eu falo isso por experiência própria. Há 25 anos atrás, eu me senti carregado para chegar até aqui. Quem me carregou foi os ensinamentos de Allan Kardec. Mudou minha vida. E eu espero que de alguma forma ele também possa mudar de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado mais uma vez por essa casa, por estar me recebendo. Com todo o carinho, por toda a emoção. Eu sou extremamente grato. Muito obrigado.